Uma ONG de Porto Alegre resgata cavalos do trabalho escravo, que muitos são expostos aqui na capital. É a Chicote Nunca Mais. E sobre este trabalho a gente conversa com o Fernando Chel Pereira, que é o responsável operacional da instituição. Boa noite, seja bem-vindo, Fernando. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, como é que andam as tratativas, né? O que tu tens de informação a respeito da saída, né, da retirada das carroças do município de Porto Alegre? De Porto Alegre. Olha, a passos de lesma, né? Se lesma tem passo, está a passos de lesma, porque agora entrou a zona 4. Sim. Seria a última zona, antes das ilhas, das grandes ilhas, a ser proibido o trânsito de carroça em Porto Alegre. Mas qualquer pessoa que vai ali pela Sertória é um festival de... É criança na carroça, tá tudo errado. Pois é, tá isso me chamou a atenção uma vez. Levantaste um outro ponto interessante, né? Porque a carroça é um veículo. Sim, veículo de tração animal, de tração VTA. animal, e anda no trânsito com outros veículos. Exatamente. E a gente assiste muitas crianças conduzindo. É um festival, é criança em cima, é carroceiro que anda na contramão. Uma coisa que a gente fala muito é assim, o carroceiro ele acaba sendo um cidadão de segunda categoria por Estado. Porque se tu pegar o teu carro, colocar teu filho na frente, sem cinto, bom, que horror, né? Teu filho está na frente, sem cinto, não está na cadeirinha. Sim. Agora o carroceiro bota o filho dele lá em cima, cheio de lixo, passa na frente dos fiscais de trânsito, da polícia e nada acontece. Pois é. Ah, mas ele é carroceiro. Então a gente tem uma série de problemas sociais e um festival de... Sim. Sabe? A gente tem que também, claro, a gente entende a situação do brasileiro hoje em dia, tem que se virar para trabalhar. Sim. Mas são situações de risco, incluindo essas de criança, e são situações muito perigosas. Bom, a ONG surgiu depois que a fundadora presenciou um caso de agressão. Como foi o surgimento da ONG? O surgimento chocou da... Exatamente. E choca, o surgimento da ONG, eu gosto de falar assim pro pessoal que eu apresento a ONG lá, Sim. quando o pessoal vai. É assim, é aquela coisa que vai ficar em livros de história. Porque, vou tentar resumir. A dona Fair, em 2008, o filho dela chegou em casa e disse, mãe, tem uma égua caída no Assis Brasil. A égua caiu e a carroceira continuava batendo no animal para levantar e tudo. E a dona Fair, que nem ela fala, ela nunca tinha olhado para a cara de um cavalo. Ela, naquela atitude, né, ela pegou e foi lá. Resultado, resumo, ela foi até o Ministério Público, isso depois de alguns dias, se eu não me engano agora com a promotora do meio ambiente ou juíza, e chegou para ela e fez uma proposta, me venda ao lote mínimo os 30 cavalos da EPTC. O lote mínimo era R$100, os cavalos tinham no EPTC na época. E essa promotora surpresa, ela perguntou para ela, bom, mas quem a senhora representa? Porque a dona Fair, ela é muito... Eu gosto de brincar que ela é um general, né? E daí ela diz, olha, eu represento o movimento gaúcho que tem mais de 100 associados chamados Chicote Nunca Mais. Isso saiu da boca dela na hora. Sim. E é o que é até hoje. Ali nasceu no impulso, na vontade dela de defender. 100 pessoas com S, né? Sim. 100 pessoas com S... E dali ela saiu com 30 cavalos, ao lote mínimo da IPTC, morando no apartamento. Hoje a gente tem um número de quantos animais já foram resgatados? Da ONG, mais de 200. Mais de 200. E como é a estadia deles? O que acontece quando eles são resgatados? É que assim, é bom deixar claro que a gente não resgata oficialmente o cavalo. Sim. A gente não tem nem um centavo de verba pública. O pessoal confunde, naturalmente confunde, né? Porque, que nem eu falo, nós estamos contra a maré, fora da lógica. Muitos tradicionalistas, às vezes, vão lá, olham e ficam perguntando pra gente assim, tá, mas e vocês não montam, não tira a cria? Eles ficam realmente perplexos, assim. E eu digo, não, nada disso. A gente está pela vida do animal. O animal ele não é uma propriedade para nós. É a vida em si. Ele não é um meio para nós. A gente tem imagens, pode botar no ar, diretor, por gentileza? Nós vamos colocar imagens aqui, tu pode estar descrevendo para a gente. Sim, aí é o nosso galpão, nós temos 23 baias ali, algumas fotos que a gente captura deles, todos têm nome lá, todos os animais têm nome. Um processo que a gente faz muito é assim, um protocolo que a gente segue. Sim. Chega os cavalos, eles são castrados, nós temos o veterinário da ONG, os machos, né, porque a fêmea é um processo muito evasivo, então nós castramos os machos, até para eles terem uma convivência, não brigarem e, obviamente, não reproduzirem, né? Sim. Porque esse não é o intuito de maneira alguma. Essas fotos são da Renata Augustin, que ela fez algumas fotos essa semana lá. Bacana.
E aí, bom, e lá eles ficam e depois do processo, o que acontece com eles? É. Eles voltam para algum tipo de serviço ou Não, de são maneira reabilitados? De forma alguma eles... De forma alguma. E eles são, por exemplo, no caso do serviço, né, a gente pensa assim, a gente está acostumado a ver o cavalo puxando carroça. Sim. Depois, para onde eles vão? Eles são adotados, por exemplo? Eles são tutelados. A gente gosta de falar que é Tutelados. tutela. É similar à tutela de uma criança. Sim. Por quê? Porque o cavalo, infelizmente, ele não é que nem um cão e o gato. O cavalo ele tem um valor agregado. Sim. Então é que nem eu falo, um cavalo ele pode estar todo esgolepado, coitado, no meio da rua. A pessoa olha para ele como se fosse um Fusca velho. Sabe? Eu vou tirar proveito para alguma coisa. Sim. Ou eu boto na carroça, ou eu subo nele, ou vou engordar para tratar, para subir nele, para correr cancha reta, alguma coisa. Infelizmente é assim que se vê o cavalo. No nosso caso a gente faz o quê? A gente pega esse animal, trata ele, Tá. engorda ele, a gente tem medicação, parceria com laboratórios, o nosso veterinário assiste eles, e nós vamos encaminhá-los para a tutela. O que é a tutela? Por exemplo, tu entra em contato conosco e diz assim, Fernando, eu quero adotar um cavalo. Aí eu vou te explicar o que é a tutela, a gente vai até a tua propriedade para ver se tu tem condições financeiras, etc., espaço. Porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Elas acham que tem um jardim, que nem já aconteceu, e queria ter um cavalo para parar a grama. Isso acontece Pra muito. ficar comendo a grama. Exatamente. Sim. Então a gente segue o protocolo. Eu pego o carro, vou lá, visito. Se tá ok, colocamos um reboque e a gente leva a pessoa. Se daqui a 10 anos tu vender a tua propriedade, me ligar e dizer assim, eu tô vendendo, eu não pergunto por quê, eu vou lá e busco o cavalo. Isso porque é pela vida dele. Porque eu te perguntei para a questão de serviço, é porque para vocês terem alguma garantia de que, por exemplo, ele não vai ser usado para algum outro tipo de serviço, ou até mesmo exibição, Sim. passeio, que tem aquelas Sim. fazendas que As tem passeio a cavalgadas, cavalo, etc. cavalgadas, Mas a gente acompanha. acompanham para que ele não volte. Por isso que a gente tem um saldo que é um pouco negativo, que é assim, 80% do pessoal que nos pede tutela dos animais não dá certo. Justamente porque a gente vai no local, a gente tem um critério, a gente vê que aquilo ali de repente não vai dar certo, então a gente prefere ficar com eles por mais um tempo para surgir uma pessoa que vai realmente tutelar o animal e aposentar ele. Sim. Até porque a gente diz assim, a gente tem uma geriatria. A gente está com 27 hoje, mas eu estava fazendo um cálculo a semana passada, cerca de 18 vão ficar para sempre conosco. Porque são cavalos que chegaram com sequelas graves, que o veterinário tem que ver 2 vezes por semana eles. Então eu não posso encaminhar para a tutela. Sim. A pessoa não vai ter condições e não vai saber tratar, ou porque eles estão muito velhos. O fato deles estarem ali, serem cavalos experientes, também ajuda na chegada de, por exemplo... Porque o animal selvagem foi acostumado, né, com um tipo de tratamento, Sim. pode estranhar a presença de outros. É importante ter também esses cavalos assim, eles ajudam a socializar o animal que chega ou não precisa? Porque para cachorro isso acontece bastante. Tu diz o convívio entre eles. Por exemplo, o adestrador geralmente tem outros cachorros Sim. que ajudam, cachorros violentos ou que foram maltratados. No caso do cavalo, ele é relativo. Mas Sim. nós temos agora, teve um caso de uma égua que eu tive que buscar ela depois de uma semana que eu levei para um lugar maravilhoso, porque ela não se acostumou a ficar sozinha. Então ela corria a volta da casa e batia no tutor e o pessoal se assustou. A gente chegou à conclusão que ela não fica sozinha. E daí trouxemos ela, levamos outro no lugar, o pessoal aceitou. E ela tá numa boa. Subiu sozinha pro reboque, foi até engraçado. Que bom, a gente tá aprendendo Então, um pouco. Porque não é um animal que todo mundo tem um contato. Bem como a fundadora da ONG disse, nunca tinha visto a cara de um cavalo perto, né? Até comentando sobre as fotos ali, esse era o Smiley, esse cavalo. Isso é casos comuns. Pode botar no ar ali pra gente. Que acontece. Pra gente ver. O Smiley. Smiley, ele faleceu faz alguns meses. Ali. Porque assim, ali, né? Isso. Pode voltar um pouquinho. O que mais acontece é chegar cavalo com a ferradura errada, a ferradura da mão nas patas traseiras, Sim. que não é a mesma coisa, é que nem sapato. Ali, nós temos agora. Esse é o Smiley. Esse é um cavalo que a gente lutou muito para recuperar ele, mas a gente não conseguiu. Nossa, ele tá muito magro. Ele sofreu muito, esse cavalo. Né? E aí ele já fazia meses que estava conosco. Pois é. Bom, a gente não conseguiu Fernando, erguer ele. Quem quiser, como é que é possível, primeiro, fazer denúncia, né? E se quiser apadrinhar ou tutelar um cavalo? Então, assim, no caso de Porto Alegre, responsabilidade EPTC. O pessoal tem que ficar bem claro disso. É a EPTC que é a responsável pelos veículos de tração animal. Então, liga para a EPTC, explica a situação e força a EPTC a ir no local para ver, porque eles são os responsáveis. Ou, é claro, casos de polícia, maus tratos.
Sim. É maus tratos. Infelizmente, a gente vive num país em que nem para as pessoas né, a gente sabe como é que funciona, daí o pessoal já está descrente em relação aos animais. Mas eu digo, é cobrando, fiscalizando que a coisa funciona. Região metropolitana, no caso de Canoas agora, Sim. que o pessoal deve saber, tem o bem-estar animal, que foi revitalizado. No bem-estar animal não é só para cães e gatos. Isso a gente tem cobrado muito eles. Inclusive, eles têm 3 baias para cavalos. Sim. Então, o pessoal de Canoas tem que cobrar do bem-estar animal. Tem um cavalo no meio da rua, está abandonado, está com maus tratos, ligar para o bem-estar animal de Canoas. Muito bem. E região metropolitana, polícia e trânsito também. E no caso, para entrar em contato com a Chicote Nunca Mais, Contato@chicotenuncamais.org, que é visitas, a gente leva sempre visitas aos sábados ou voluntariado. Eu tô lá, assisto o pessoal, visitantes, tudo. Quer virar cocheira, tudo limpar, tranquilo, tem um monte de pá lá para todo mundo. coisa boa, é uma experiência, É uma experiência. magnífica. Porque Estar o pessoal, com um animal tão bonito. às vezes as pessoas pensam que estão indo para um aras. Sim. Não é um aras, mas o pessoal se surpreende porque cada centavo que tem ali são de doações do Brasil inteiro. Não tem um centavo de dinheiro público ali. Bom, Fernando, parabéns pelo trabalho, por salvar este animal tão bonito que é o cavalo. Obrigado. E que deve ser encarado, bem como tu disseste, Exatamente. de uma outra forma. Ele não está aí para É. servir, ser Eles, um veículo... é que nem um slogan que a gente tem que assim, ó, cavalos não são escravos. Muito bem. E tirar a visão bucólica que tem na cabeça das crianças que o cavalo tem que ter uma utilidade. Que ele puxa a carrocinha ou que tem que subir nele. Porque se a gente acha que a gente tem que subir no cavalo e puxar a carroça, a gente não desfaz esse pensamento dos adultos de hoje. E tudo Verdade. complica, né? Verdade. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de Obrigado. todos vocês. Obrigado pela visita, Fernando, e considere Valeu. aqui o programa um parceiro da Chicote Nunca Mais. Tá bom? Obrigado.